Existe algo que bloqueia a prosperidade de muitas pessoas. E quase ninguém percebe o que é. E o mais curioso é que normalmente não começa no dinheiro. Parece pequeno, parece normal, às vezes até inofensivo, mas aos poucos vai influenciando decisões, comportamentos e até a forma como alguém vive a própria vida. Napoleon Hill passou anos estudando pessoas extremamente bem-sucedidas. E ele percebeu algo em comum entre elas. A mudança não começava primeiro fora, começava dentro, na mente, na fé, na forma de enxergar a própria vida. E talvez algumas coisas que parecem pequenas no dia a dia estejam silenciosamente bloqueando aquilo que você tanto busca. E se em algum momento desse vídeo, alguma dessas reflexões fizer sentido para você, talvez exista algo aqui que você precisava ouvir, porque às vezes, uma única percepção já começa a mudar muita coisa dentro da gente. Muitas pessoas acreditam que prosperidade tem relação apenas com dinheiro, mas antes do dinheiro, existe algo que vem primeiro, o estado mental. Porque a forma como alguém pensa todos os dias acaba influenciando a forma como essa pessoa vive. E isso aparece nas pequenas coisas. Por exemplo, tem gente que acorda e a primeira coisa que faz é reclamar do horário do trabalho, da rotina, da própria vida. E o problema não é reclamar uma vez ou outra. O problema é quando isso vira hábito, quando a mente se acostuma tanto a enxergar o que falta, que já nem percebe mais. Napoleon Hill falava muito sobre pensamentos dominantes, porque aquilo que alguém repete mentalmente todos os dias começa a influenciar emoções, decisões e comportamentos. E talvez a maioria nunca tenha parado para observar isso. Mas pensa por um instante. O que acontece com uma mente que passa grande parte do tempo focada no problema? Com o tempo, ela começa a enxergar mais problema. Não porque o mundo ficou pior, mas porque o foco mudou a percepção. E isso vai acontecendo silenciosamente, até que a pessoa começa a sentir mais cansaço, mais desânimo, mais sensação de falta, mesmo sem perceber de onde isso está vindo. E talvez seja exatamente aí que muita gente começa a bloquear a própria prosperidade sem perceber. Existe algo interessante sobre a mente humana. Ela tende a procurar mais daquilo que recebe atenção. E talvez seja por isso que algumas pessoas vivem constantemente enxergando problemas, enquanto outras conseguem perceber oportunidades até em momentos difíceis. A situação externa nem sempre muda primeiro, mas a forma de olhar muda. E isso faz diferença, porque quando alguém passa muito tempo focado apenas no que falta, a sensação de escassez cresce dentro dela. Nunca parece suficiente, nunca parece bom o bastante, nunca parece o momento certo. Mas existe uma mudança silenciosa, que começa quando a pessoa aprende a agradecer conscientemente. E não de forma automática, não como alguém que apenas repete palavras, mas como alguém que começa, de verdade, a perceber o que já existe. Por exemplo, agradecer por coisas simples, por pequenos avanços, por algo que deu certo no dia, por uma oportunidade que apareceu, por uma conversa boa, por estar viva. Parece pequeno, mas isso reorganiza a atenção. Napoleon Hill observou que pessoas com mentalidade próspera não viviam presas apenas ao sentimento de falta. Elas desenvolviam um estado interno diferente. Talvez a gratidão seja uma das portas mais silenciosas para isso. Porque quando alguém começa a agradecer mais, algo muda dentro dela. A mente desacelera da negatividade constante. O peso mental começa a diminuir. E até a forma de reagir à vida muda aos poucos. E talvez o mais curioso é que essa transformação quase nunca acontece de forma explosiva. Ela acontece silenciosamente. Um pensamento diferente aqui, uma percepção nova ali, até que um dia a pessoa percebe que já não está enxergando a vida da mesma forma de antes. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas tentam mudar a vida fora, sem perceber que tudo começa primeiro naquilo que alimentam dentro. Existe uma coisa que muita gente não percebe. A mente humana se acostuma com os mesmos pensamentos, com as mesmas opiniões, com as mesmas formas de enxergar a vida. E quando alguém passa anos pensando da mesma forma, começa a acreditar que aquilo é a única realidade possível. Por isso, tantas pessoas vivem repetindo os mesmos ciclos, os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas limitações, não porque nasceram assim, mas porque nunca tiveram contato com ideias diferentes. E talvez seja exatamente aí que a leitura muda uma vida. Porque um livro pode apresentar um pensamento que a pessoa nunca teve antes, uma nova forma de enxergar dinheiro, uma nova forma de enxergar fé, uma nova forma de enxergar a própria mente. Foi isso que Napoleon Hill fez com milhares de pessoas através do seu livro Quem Pensa Enriquece.
porque ele não falava apenas sobre riqueza financeira. Ele falava sobre mentalidade, sobre direção, autoconfiança, sobre fé aplicada à vida. E às vezes, uma única ideia muda tudo, porque a pessoa começa a perceber algo que nunca tinha observado. Por exemplo, tem gente que vive acreditando que prosperar é questão de sorte. Outras acreditam que nasceram limitadas, que nunca vão conseguir mudar, que a vida é assim mesmo. Mas quando entram em contato com novos pensamentos, algo começa a se abrir internamente. Isso não acontece de uma vez. É um processo. A mente começa a questionar padrões antigos. Começa a perceber hábitos que antes pareciam normais. Começa a enxergar possibilidades que antes nem existiam. E talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem anos no mesmo lugar. Não porque lhes falta capacidade, mas porque nunca alimentaram a mente com algo capaz de expandir a própria percepção. E quando a percepção muda, a vida começa a mudar junto, mesmo que aos poucos. Quando muitas pessoas ouvem a palavra fé, pensam apenas em religião. Mas Napoleon Hill falava sobre algo mais profundo que isso. Ele falava sobre a capacidade de continuar, mesmo antes dos resultados aparecerem. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis da vida, porque quase todo mundo acredita quando vê. Mas poucas pessoas conseguem continuar antes da confirmação externa. Por exemplo, alguém começa um novo projeto. Nos primeiros dias, se anima. Mas depois de um tempo, os resultados ainda não apareceram. E aí começam os pensamentos. Será que vai dar certo? Já acho que não consigo. Talvez isso não seja para mim. E é exatamente nesse ponto que muita gente desiste. Não porque faltava capacidade, mas porque dependia da evidência externa para continuar acreditando. E talvez a fé verdadeira comece justamente aí. Quando alguém continua, mesmo sem garantia imediata. Quando a pessoa escolhe não abandonar aquilo que acredita, só porque ainda não conseguiu ver o resultado completo. E isso vale para tudo. Para a prosperidade, para a mudança de vida, para crescimento pessoal, para a transformação interna, porque quase toda mudança real começa invisível. Primeiro muda o pensamento, depois muda o comportamento. Só depois a realidade externa começa a acompanhar. Mas a maioria desiste antes dessa parte, porque quer enxergar resultado imediato para só então acreditar. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem travadas entre o desejo de mudar e o medo de continuar sem certeza. Mas uma das coisas mais fortes que Napoleon Hill ensinava é que a mente precisa aprender a sustentar uma visão, antes dela se tornar visível. E talvez seja exatamente isso que começa a desbloquear a prosperidade de alguém. Porque quando a mente muda internamente, as decisões começam a mudar também. Existe um hábito silencioso, que muitas pessoas repetem todos os dias, sem perceber o impacto que isso causa. A reclamação constante. E nem sempre ela aparece de forma exagerada. Às vezes é sutil. Minha vida nunca anda. Nada dá certo para mim. Tudo é difícil. Comigo é sempre mais complicado. E quando esses pensamentos começam a se repetir com frequência, a mente vai aceitando aquilo como verdade. Com o tempo, a pessoa já nem percebe mais, reclama automaticamente, pensa negativamente automaticamente, já espera que as coisas deem errado. E isso começa a influenciar muito mais do que parece, porque a forma como alguém interpreta a vida muda completamente a experiência que essa pessoa tem dela. Por exemplo, duas pessoas podem enfrentar um problema parecido. Uma passa dias alimentando revolta, negatividade e desânimo. A outra sente o impacto, mas tenta entender o que pode aprender ou ajustar. O problema pode até ser parecido, mas o estado mental é completamente diferente. E o estado mental influencia decisões, influencia energia, influencia comportamento. Napoleon Hill observou que pessoas mentalmente prósperas não viviam presas apenas ao sentimento de falta. Isso não significa fingir que problemas não existem, mas significa não transformar a negatividade em estado permanente. Porque quando alguém passa muito tempo alimentando escassez mental, começa a enxergar mais motivos para permanecer naquele estado. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas vivem sentindo que estão sempre travadas, não porque não tenham potencial, mas porque a mente foi treinada por anos a focar mais na falta do que na possibilidade. E talvez a primeira mudança não seja financeira. Talvez seja começar a perceber aquilo que está sendo alimentado mentalmente todos os dias, porque aquilo que alguém repete constantemente começa a moldar a própria vida. E talvez seja exatamente aí que muitas pessoas começam silenciosamente a desbloquear algo dentro delas. Existe algo extremamente simples, mas que pode mudar profundamente a forma como alguém entende a própria vida: escrever.
Porque quando tudo fica apenas dentro da mente, os pensamentos se misturam. As emoções ficam confusas, os problemas parecem maiores, que a pessoa muitas vezes nem consegue entender exatamente o que está sentindo. Mas quando começa a escrever, algo muda. Porque escrever desacelera a mente, organiza pensamentos, traz clareza e ajuda a perceber padrões que... Por exemplo, às vezes alguém sente inquietação o dia inteiro, mas não para entender de onde aquilo vem. Então escreve. E no meio das palavras começa a perceber pensamentos repetitivos, medos constantes, preocupações automáticas, emoções acumuladas. E isso muda muito, porque aquilo que antes parecia apenas peso emocional começa a ganhar clareza. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas começam a se transformar silenciosamente quando criam o hábito da escrita. Escrever gratidões pela manhã, escrever pensamentos antes de dormir, escrever aquilo que incomodou durante o dia. Tudo isso faz a pessoa começar a observar propriamente com mais consciência. E, talvez o mais importante é que escrever ajuda alguém a sair do automático. Porque a maioria vive pensando, sem perceber o que está pensando. Mas quando coloca no papel, começa a enxergar. E aquilo que é enxergado pode começar a ser transformado. Inclusive, foi por isso que tantas pessoas começaram a usar ferramentas como o diário terapia. Não apenas para escrever, mas para criar um espaço de observação interna. Porque às vezes, a resposta que alguém procura fora está escondida em pensamentos que nunca foram observados com calma. E talvez a prosperidade também tenha relação com isso, porque uma mente confusa dificilmente consegue construir clareza, direção e constância. Mas quando o interno começa a se organizar, a vida externa começa, aos poucos, a acompanhar. E talvez seja exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber que prosperidade não tem relação apenas com dinheiro. Existe uma coisa silenciosa que impede muita gente de avançar na vida: a falta de clareza. Porque muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas nunca pararam de verdade para pensar: o que eu realmente quero construir? E isso parece simples, mas muda tudo. Porque quando alguém não sabe exatamente o que quer, acaba vivendo apenas reagindo ao que aparece. Aceita oportunidades sem direção. Começa coisas sem convicção. Muda de ideia o tempo inteiro. E aos poucos, isso gera a sensação de confusão interna. A pessoa se movimenta, mas não sente avanço. Tenta várias coisas, mas parece sempre voltar para o mesmo lugar. E talvez o problema não seja a falta de capacidade. Talvez seja a falta de direção interna. Napoleon Hill falava muito sobre propósito definido. Porque uma mente sem direção gasta energia demais em caminhos aleatórios. E talvez seja exatamente isso que acontece com tanta gente hoje. Muita informação, muita distração, muita comparação, mas pouca clareza. Por exemplo, tem pessoas que passam anos correndo atrás de objetivos que nem são realmente delas. Querem aquilo porque viram alguém conquistando, porque sentiram pressão, porque acreditaram que deveriam querer, mas nunca pararam para se perguntar: isso realmente faz sentido para mim? E talvez seja por isso que, mesmo conquistando algumas coisas, muita gente continua sentindo vazio. Porque prosperidade não é apenas conquistar. Também é sentir direção. É sentir que existe coerência entre quem é e a vida que está construindo. E isso começa com clareza, com silêncio, com observação, com perguntas sinceras. Porque às vezes a vida não está travada por falta de oportunidade, mas porque a mente ainda não definiu claramente para onde quer ir. E quando a direção muda internamente, as decisões começam a mudar também. Existe algo que poucas pessoas percebem. Uma vida inteira pode ser moldada por pensamentos pequenos, repetidos todos os dias. Porque ninguém muda a própria vida apenas em grandes momentos. A mudança quase sempre começa em pensamentos silenciosos, naquilo que alguém repete, internamente sem perceber. Por exemplo: isso não é para mim. Eu nunca consigo continuar. Minha vida sempre foi assim. Prosperar é difícil. Eu não sou capaz disso. À primeira vista, parecem apenas pensamentos passageiros. Mas quando são repetidos por muito tempo, começam a virar identidade. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes que Napoleon Hill ensinava. A mente aceita a repetição. Aquilo que alguém pensa constantemente começa a influenciar emoções. Depois influencia comportamento, depois influencia decisões. E então a vida começa a seguir aquela mesma direção. Porque uma pessoa que acredita profundamente que nunca consegue, muitas vezes desiste antes mesmo de tentar de verdade. Alguém que acredita que dinheiro é sofrimento vai sentir culpa ao prosperar. Alguém que acredita que não merece coisas boas
vai aceitar menos do que poderia viver. E talvez o mais perigoso é que a maioria dessas ideias foi construída silenciosamente ao longo da vida. Frases escutadas na infância, experiências repetidas, ambientes negativos, comparações constantes. Até que um dia a pessoa já nem questiona mais, só vive daquela forma. Mas quando começa a perceber esses pensamentos, algo muda. Porque aquilo que antes parecia verdade absoluta começa a ser observado. E quando começa a ser observado, pode começar a ser transformado. Talvez lentamente, talvez aos poucos, mas é exatamente assim que mudanças profundas começam. Primeiro na mente, depois na forma de viver. Talvez seja exatamente por isso que prosperidade não começa. Primeiro na conta bancária. Começa naquilo que alguém acredita silenciosamente, sobre si mesmo todos os dias, talvez. Uma das maiores confusões sobre prosperidade seja acreditar que ela começa apenas no dinheiro. Porque muitas pessoas passam anos pensando: quando eu conquistar isso, finalmente vou me sentir bem. Quando minha vida melhorar, eu vou ter paz. Quando eu tiver mais dinheiro, tudo vai mudar. Mas nem sempre acontece assim. Porque existem pessoas que conquistam muito e continuam vazias, continuam inquietas, ansiosas, sem direção interna. E talvez isso aconteça porque prosperidade verdadeira não começa fora, começa dentro. Napoleon Hill observou que pessoas prósperas desenvolviam primeiro um estado mental diferente. Mais clareza, mais confiança, mais direção, mais fé naquilo que estavam construindo. E isso mudava completamente a forma como elas viviam. Porque quando alguém vive apenas reagindo ao medo, à falta, à insegurança, as decisões começam a seguir essa mesma energia. Mas quando a mente começa a se organizar, a vida começa a ganhar outra direção. E talvez prosperidade tenha muito mais relação com paz mental, clareza, equilíbrio emocional, propósito, consciência do que a maioria imagina. Porque dinheiro amplifica aquilo que já existe internamente. Se alguém vive em caos constante, o dinheiro não cria paz automaticamente. Mas quando existe direção interna, até pequenas conquistas começam a ter significado diferente. E talvez seja exatamente isso que muita gente sente quando começa a mudar silenciosamente por dentro. A forma de reagir muda, a forma de pensar muda, as prioridades mudam. E então a vida externa começa, aos poucos, a acompanhar, não de forma mágica, mas porque pensamentos diferentes criam decisões diferentes. E decisões diferentes constroem uma vida diferente. Talvez a prosperidade que tanta gente procura comece exatamente nesse ponto. Na forma como alguém alimenta a própria mente, todos os dias. Talvez mudar de vida não. Comece no momento em que tudo muda fora. Talvez comece muito antes disso. Em pensamentos que começam a ser observados, em reclamações que começam a diminuir, em pequenas gratidões que começam a surgir no dia a dia. Talvez comece quando alguém percebe que passou anos alimentando medo, escassez, negatividade, sem notar o impacto que isso causava dentro da própria mente. E então, aos poucos, começa a mudar pequenas coisas, a forma de pensar, a forma de reagir, a forma de enxergar a própria vida. E quase sempre, essa transformação acontece em silêncio. Porque antes da prosperidade aparecer externamente, algo precisa começar a mudar internamente. Napoleon Hill entendia isso profundamente. Por isso, seus ensinamentos continuam transformando vidas até hoje. Porque ele não ensinava apenas como ganhar dinheiro, ele ensinava como desenvolver uma mente capaz de construir uma vida diferente. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente lê Quem Pensa Enriquece e sente que algo muda dentro dela. Não apenas pelas informações, mas pela forma como o livro faz alguém enxergar a própria vida de outro jeito. Inclusive, vou deixar na descrição os livros de Napoleon Hill que mais me impactaram nessa jornada, porque algumas leituras realmente mudam a forma como pensamos. E também vou deixar o Diário Terapia, que pode ajudar muito quem quer começar a organizar pensamentos, escrever gratidões, observar padrões e criar mais clareza mental no dia a dia. Porque às vezes, uma mudança pequena feita todos os dias acaba transformando uma vida inteira. E se em algum momento desse vídeo você sentiu que alguma dessas reflexões fez sentido para você, talvez valha a pena continuar por perto, se inscrever no canal, acompanhar os próximos vídeos e até compartilhar esse conteúdo com alguém que precise ouvir isso agora. Porque muitas vezes uma nova forma de pensar já é o começo de uma realidade completamente diferente. Hoje em dia muitas pessoas passam o dia inteiro consumindo informação, mas quase nunca param para ouvir a própria mente. É vídeo, mensagem, notícia, comparação, opinião de todo mundo. E aos poucos, a mente vai ficando cansada, sem silêncio, sem clareza, sem espaço interno. E talvez seja por isso que tanta gente sente ansiedade constante, mesmo sem entender exatamente o motivo.
porque a mente nunca desacelera. Napoleon Hill falava sobre direção mental. Mas como alguém consegue desenvolver clareza se vive o tempo inteiro distraído? E talvez uma das coisas mais importantes hoje seja reaprender a ficar em silêncio por alguns minutos, sem estímulo, sem distração, sem fugir dos próprios pensamentos. Porque é nesse silêncio que muitas pessoas começam a perceber coisas que estavam escondidas dentro delas o tempo inteiro. Existe algo perigoso sobre o ser humano. Ele se acostuma com ansiedade, com estresse. Tem gente que vive tão acostumada ao caos mental que até estranha quando tudo fica em paz. Talvez seja exatamente isso que impede muitas pessoas de sustentarem prosperidade. Porque prosperidade não combina com mente constantemente desorganizada. Não. Combina com pensamentos destrutivos repetidos o dia inteiro. E talvez seja por isso que mudar a vida exige primeiro reorganizar o estado interno. Muitas pessoas querem uma vida diferente, mas continuam alimentando a mesma mentalidade todos os dias. Os mesmos pensamentos, as mesmas reações, os mesmos hábitos emocionais. E então se frustram porque nada muda. Mas talvez a mudança verdadeira comece exatamente no invisível, naquilo que ninguém vê. Na forma como alguém pensa sozinho, naquilo que alimenta diariamente dentro da mente. Porque pensamentos repetidos criam comportamento. Comportamentos criam direção. E direção cria destino.